todo o louvor. Aplauda mais forte e glorifique. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Bom dia, amada igreja. Paz seja convosco. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 21, verso de número 1. É a Nayara que está aí, né? Nayara, eu vou ler a versão Almeida Revista Corrigida, tá? ARC. 1 Reis 21, primeiro versículo. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Números, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis. Acharam? 1 Reis 21, verso de número 1 diz assim: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Curva sua cabeça. Pai, muito obrigado por este dia maravilhoso, por este domingo, por esta manhã tão bonita. Obrigado, Senhor, por esse início de semana, um início de semana abençoado, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque hoje pela manhã nós abrimos os nossos olhos, nós respiramos o ar que o Senhor nos concede, ó Pai. Nós pudemos levantar das nossas camas, caminhar e vir até este lugar, ó Pai, para te render um culto racional, ó Pai, para te adorar, te louvar, para te engrandecer, ó Pai, porque só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós estamos aqui porque um dia Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos salvar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como Tu és maravilhoso, como Tu és lindo, como Tu és poderoso. E é por isso que nós estamos aqui, é porque Jesus Cristo está aqui neste lugar. E é a Ele que nós viemos a adorar, é a Ele que nós viemos glorificar. E é a Ele que nós estamos aqui para ouvi-lo. Fala conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos corações estejam preparados para receber esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vamos ver duas personagens, dois homens. Primeiro é Nabote. Nabote é um homem comum, um homem como eu, como você. A única referência dele na Bíblia é essa. A única vez que ele aparece na Bíblia é essa aqui, é essa vez, aqui em Reis, falando deste contexto, falando desta vinha, falando do rei Acabe. Esse é o momento que ele aparece nas Escrituras. E ele é um homem normal, ele não é um sacerdote, ele não é um profeta, ele não é um juiz, ele é um homem comum, né? E o outro personagem que aparece aqui é Acabe. E Acabe é descrito na Bíblia
como um dos reis mais ímpio que passou por Israel. Acabe é visto como um dos reis mais maligno que passou por Israel. Acabe, ele promoveu a idolatria em Israel, principalmente por causa da influência da sua esposa, Jezabel, que era sacerdotisa de Baal. Então, ele que implantou os cultos a Baal, os altares, foi considerado o rei mais idólatra de Israel. Ele foi considerado, a sua vida é um exemplo de oposição a Deus e às leis divinas. Acabe foi considerado um dos piores reis de Israel. Em 1 Reis 16:33, diz que foi o rei que mais irritou ao Senhor. Esse é Acabe. Assim como nesta manhã eu quero fazer um paralelo, uma comparação, assim como Nabote representa eu e você, e nesta manhã a figura de Nabote vai estar nos representando. Acabe representa uma figura maligna. Acabe, simbolicamente, Acabe representa o inimigo de nossas almas. A Bíblia ela trabalha muito com figuras, com símbolos. E Acabe representa o inimigo das nossas almas. Acabe, simbolicamente, de uma maneira figurativa, ele vai representar o próprio diabo, o próprio Satanás. E a Bíblia diz, esse texto, diz que a vinha de Nabote estava junto, ou seja, próximo ao palácio de Acabe, representando que o inimigo das nossas almas sempre vai estar próximo de nós. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o nosso inimigo, que o diabo está ao nosso derredor. Não é isso que está escrito lá em 1 Pedro 5:8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo sempre vai estar ao nosso derredor, sempre vai estar buscando a nossa queda, sempre vai estar buscando, de uma maneira ou de outra, nos derrubar. O texto diz que Nabote tinha uma vinha. Nabote tinha uma vinha, e esta vinha, o que é vinha? Vinha são plantações de uva, plantações de videiras, né? E o texto diz que esta vinha, ela não foi conquistada por Nabote. O texto diz que esta vinha foi uma herança. Isso mesmo, uma herança do seu pai. E o pai de Nabote recebeu de herança do seu avô. Então, é uma herança familiar. Nabote não recebeu essa vinha, ou ele não está de posse desta vinha, porque foi fruto do suor do seu trabalho, foi fruto do seu esforço. Ele comprou essa vinha? Não, não. A Bíblia diz que foi uma herança familiar. O que essa vinha representa para nós hoje? Esta vinha representa para nós hoje, esta vinha pode representar para você e pode representar para nós hoje seu casamento. Esta vinha pode representar para você hoje seus filhos. Essa vinha pode representar para você hoje a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, o seu ministério, a sua integridade, a sua vocação, o seu chamado. Essa vinha pode representar hoje várias coisas que nós temos hoje posse, que está hoje sobre as nossas posses. E Acabe, representando o inimigo de nossas almas, se aproveitando da proximidade, o que ele fez? Ele vai fazer propostas. E é exatamente isso que o inimigo faz. O inimigo, ele vai se aproximando da proximidade dele em relação a nós, ele vai fazer para cada um de nós propostas, porque é exatamente isso que ele faz desde a fundação do mundo, não é isso? O inimigo não fez proposta para Eva? Desde a fundação do mundo, o diabo está fazendo isso.
está fazendo proposta para Eva e não parou por aí. Ele vem fazendo propostas. Por quê? Porque o objetivo de Satanás sempre vai ser roubar, matar e destruir. Então, sempre que ele fizer uma proposta para nós, ele tem um objetivo por trás dessa proposta. E o objetivo por trás dessa proposta sempre vai ser roubar, matar e destruir. Mesmo que essa proposta venha disfarçada, mesmo que essa proposta pareça ser vantajosa, mesmo que essa proposta pareça ser algo lindo, algo magnífico, sempre o objetivo do diabo vai ser roubar, matar e destruir. Quem está comigo? Amém. Se o diabo vem fazendo as propostas desde a fundação do mundo, vem fazendo as propostas para Eva, e fez para todos os personagens de uma maneira ou de outra que estão no contexto bíblico, ele fez algum tipo de proposta, fez para Jesus no deserto, e se ele fez para Jesus no deserto, não vai ser diferente comigo e com você. Nós vamos receber as propostas. E foi assim com Acabe. Porque a Bíblia diz, nós formos lá para Levíticos, lá para Números, nós vamos ver que existe uma lei dizendo que aquele que recebesse uma herança, e essa herança ela vinha desde as tribos, depois de Jacó, eles receberam, cada um recebeu, Judá recebeu uma herança, Issacar recebeu uma herança, todos receberam herança. E, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram morrendo, foram nascendo, eles foram recebendo essa herança de terras, e essa herança não poderia ser vendida, não poderia ser passada de uma tribo para outra, não poderia ser vendido para uma outra tribo. Então, Nabote recebe uma proposta indecente, Nabote recebe uma proposta para desobedecer às leis de Deus. E assim como Nabote recebe essa proposta, nós também, diariamente, vamos receber esse tipo de proposta. E a estratégia do diabo não muda, continua sendo a mesma. Se nós olharmos para a proposta que ele fez para Eva, ele faz a mesma proposta para nós no dia de hoje. Se ele faz a mesma proposta para Jesus, ele vai fazer as mesmas propostas para nós no dia de hoje. As mesmas propostas que ele fez para Nabote, ele vai fazer nos dias de hoje. E a primeira proposta que o inimigo faz é: dá-me a tua vinha. Está lá no verso de número 2. Essa é a primeira proposta. Dá-me a tua vinha. Me dê a sua vinha. Satanás está dizendo assim: eu quero, dá para mim, dá para mim. O que Acabe está dizendo é: abre mão da sua vinha, abre mão, me entrega de graça mesmo. Tem tanta gente entregando casamento, família, filhos, de mão beijada para o inimigo. Tem tanta gente entregando, às vezes, o trabalho de mão beijada para o inimigo. Quando que eu entrego o meu casamento de mão beijada? Quando que eu entrego? Quando que eu abro mão do meu casamento para o inimigo? Quando eu não dou valor. Quando eu não dou o devido valor para o meu casamento. Quando que eu entrego o meu casamento de mão beijada para o inimigo? Quando eu não cuido. Casamento é como uma planta. Precisa ser regado, precisa ser cuidado, precisa ser aparado. Quando eu não dou o devido valor, quando eu não cuido do meu casamento, eu estou entregando de mão beijada para o inimigo. Quando eu entrego os meus filhos de mão beijada para o inimigo, quando eu deixo a educação dos meus filhos à mercê da escola,
quando eu terceirizo a educação dos meus filhos para outras pessoas, quando eu deixo os meus filhos na frente de uma televisão, ou muito tempo na tela de um celular, quando eu faço isso, eu estou entregando os meus filhos de mão beijada para o inimigo. O inimigo está dizendo assim: dá o seu casamento para mim. Herança de Deus para nós. Porque olha aqui para mim, o meu casamento, os meus filhos, a minha família, o meu trabalho, a minha empresa, o meu ministério, o meu chamado, tudo isso é herança de Deus para mim, para você. É um dom de Deus para nós. Nós não conquistamos isso pelos nossos esforços, apesar de, mas nós só temos tudo isso por causa da bondade de Deus, por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. E nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos dando a nossa vinha, os nossos filhos, o nosso trabalho, de mão beijada. Quantas vezes nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para os nossos filhos? Às vezes os nossos filhos não precisam de presente neste Natal, ou numa outra data qualquer, mas os nossos filhos precisam de pais e mães presentes. O maior presente que você pode dar para o seu filho é o seu tempo, é a sua dedicação, é o seu exemplo. Esse é o maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos. Nós temos que ter essa consciência que o nosso trabalho, o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, são herança do Senhor. Porque se nós tivermos esta consciência, nós vamos ter mais força para resistir às propostas do inimigo. São herança do Senhor para nós. Mesmo que esteja difícil. Mesmo que esteja difícil, não abra mão. Ah, o meu casamento está muito complicado. Não abra mão. Mesmo que as expectativas não sejam as melhores, não abra mão. Mesmo que tudo está dando errado, não abra mão. Não está sendo fácil no meu trabalho, eu estou sendo perseguido, não abra mão. O Nilton pregou aqui quarta-feira. Quanto ele passou, quanto tempo ele sofreu perseguição no trabalho, mas ele não desistiu. E o Senhor deu vitória. Porque é herança, é dom de Deus. Não desista, não desista. Mesmo que a tua empresa esteja falindo, quebrando, não desista, não dê de mão beijada. É herança do Senhor. Ele vai te dar força, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai fazer você vencer. Não desista, não desista. A mulher de fluxo de sangue, ela não desistiu. Ela, com toda a sua dificuldade, ela foi até Jesus, ela venceu os obstáculos, mas por causa da postura dela, ela foi curada e a sua vida foi transformada. Jairo, sua filha moribunda, morrendo, mas ele não desistiu, ele foi atrás de Jesus, procurou Jesus, foi ao encontro de Jesus. E mesmo as pessoas dizendo assim, olha, não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu, ele não desistiu. E por causa da postura dele, ele viu a morte se transformar em vida. O cego Bartimeu não desistiu de clamar, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele não desistiu.
Mesmo os próprios discípulos, aqueles que passavam ali dizendo, cala a boca, para com isso, deixa disso. Ele não desistiu. E por causa da postura dele, ele viu as trevas se tornarem em luz. Não desista, não desista. Não desista do teu casamento, não desista dos seus filhos. Ele pode estar lá envolvido com drogas, ele pode estar envolvido no álcool, ele pode estar viciado em jogos. Não desista, não abra mão daquilo que Deus te deu, daquilo que é herança sua. É por causa da sua postura que você vai ver vidas de pessoas sendo transformadas, como a mulher do fluxo de sangue. É por causa da sua postura que você vai ver como Jairo, a morte se transformando em vida. É por causa da sua postura que, como Bartimeu viu as trevas se tornando em luz. É por causa da sua postura. Não abra mão. Aleluia. Não abra mão. Acabe queria a vinha de Nabote. Acabe queria a vinha para transformar em horta. Ele disse, dá-me a tua vinha para eu transformar numa horta. Acabe pretendia transformar a vinha, que era uma plantação de uvas, uma cultura permanente. Quem sabe aqui quanto dura um pé de uva? Uma plantação de uva. Dura quanto tempo? Alguém sabe? Mais de 100 anos. Existe uma vinha lá no Oriente que tem 400 anos. O maior tempo de vida para gerar frutas, boas uvas, o ápice, né, de produtividade da vinha é de 10 a 25 anos, é o ápice. Mas em média, uma plantação de uva, ela dura 100 anos. Ou seja, é uma cultura permanente, é algo duradouro. Presta atenção, Acabe queria a vinha, que é algo duradouro, para transformar em horta. Quanto tempo dura um pé de alface? Alguém sabe? Em média, 60 dias. Um pé de rúcula? 45 dias. Tem alguém que conhece de horta aqui. Agora, com todo o incentivo, né, que é dado, né, coloca isso, coloca aquilo, até 30 dias. É o tempo para você colher o pé de alface. Olha aqui para mim. Não troque algo duradouro que Deus te deu por algo temporário que o diabo quer te dar. Não troque a sua vinha, que é algo duradouro, por uma horta que é temporária. A proposta do inimigo sempre vai ser assim. Satanás sempre vai te oferecer um prazer momentâneo em troca do seu aconchego familiar. Uma vantagem momentânea, às vezes em dinheiro, numa quantia, pela sua integridade. Não faça isso. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele trocou algo permanente para suprir uma necessidade momentânea. Sansão trocou a sua aliança com Deus, o seu voto de nazireu, por um momento de prazer com uma mulher.
Acã trocou a bênção de Israel. Acã trocou a bênção de Israel por uma capa, algumas moedas de prata e uma cunha de ouro. Não troque algo permanente que Deus te deu por um momento de prazer, por algo temporário. Essa é a proposta que o inimigo tem para as nossas vidas sempre. Às vezes nós trocamos o nosso matrimônio, leito sagrado, por um momento de prazer com uma mulher. Às vezes nós trocamos nossa condição, às vezes humilde, mas honesta, por um negócio. Muito bom, mas de forma ilícita. Cuidado, cuidado, cuidado com as propostas que o inimigo tem feito para você e para mim. Segunda proposta. A segunda proposta que Acabe faz é: te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Acabe chega para Nabote e diz: eu vou troca comigo. Me dá a sua vinha, que eu vou te dar uma vinha melhor do que essa. O diabo sempre vai te fazer uma proposta que aparentemente é melhor do que aquilo que você tem. Sempre o diabo vai fazer uma proposta que aparentemente é melhor do que aquilo que você tem. Ele sempre vai te oferecer uma mulher mais nova, uma mulher mais bonita, uma mulher mais charmosa. Ou ele sempre vai te oferecer um marido menos gordo, com mais cabelo. Né? Hã? Estou perdendo os meus, né? Mas é assim, não é assim que o diabo faz? Cuidado. Provérbios 14, 12 diz assim, ó: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. O que o diabo quer colocar na nossa mente é que sempre tem uma possibilidade melhor, mas cuidado, ele é enganador. Ele é enganador. Foi assim lá com Eva e Adão, não é? Eles acreditaram e por isso eles caíram. Não acredite na mentira de Satanás. Olha aqui para mim. Não acredite na mentira de Satanás. Sua esposa é a melhor. O seu marido é o melhor. Seu casamento é o melhor. Seus filhos são os melhores. Sua família é a melhor. Seu trabalho é o melhor. E se não for assim, se esforce para ser. Porque às vezes depende de mim, de você. Às vezes, a questão, muitas vezes, é como nós olhamos para a nossa esposa, o nosso esposo, o casamento, os filhos, a família. Porque hoje nós temos um problema muito sério que se chama Instagram. E aí nós começamos a comparar. E olha aqui para mim, tudo que é postado no Instagram ou é mentira, não é realidade, tá certo? Não é realidade. Ou é só uma faceta do que a pessoa quer mostrar para os outros. Então, não compare o seu casamento com aquilo que está sendo postado no Instagram. Não compare a sua esposa com aquilo que está sendo postado no Instagram. Não compare a sua vida com aquilo que está sendo postado no Instagram. Não é realidade.
Agora, às vezes, o que nós precisamos é mudar o nosso olhar em relação àquilo que nós temos. Porque olha aqui para mim, um copo de água com metade da água, um copo com metade de água. Minha garrafa aqui não dá para ser de exemplo, porque ela está mais para cheia do que para vazia. Mas imagine um copo com metade de água. Alguém pode olhar para esse copo e dizer assim, está quase cheio. E alguém pode olhar para este copo e dizer, está quase vazio. Depende do olhar. Muitas vezes nós precisamos mudar o nosso olhar. Muitas vezes nós precisamos trocar as nossas lentes, colocar as lentes de Jesus Cristo e começar a olhar para as coisas de acordo com as lentes de Jesus Cristo. Às vezes nós temos que parar de reclamar por aquilo que nós não temos e começar a agradecer a Deus por aquilo que nós já conquistamos. Pare de reclamar por aquilo que você não tem e dê graças a Deus por aquilo que você já tem. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te abençoar no muito. Às vezes nós precisamos mudar o nosso olhar, mudar a nossa postura. Acabe tem uma vinha, Acabe tem um palácio, mas não tem paz. Nabote só tem um pedaço de terra, mas é feliz. Acabe era infeliz no palácio, mas Nabote era feliz com poucos pés de videira, de uva. Nabote era feliz com pouco. Acabe não era feliz com tudo que tinha. Sabe por quê? Porque o pouco com Deus é suficiente. O pouco com Deus é suficiente. A presença de Deus é maior do que riquezas, a presença de Deus é maior do que palácios. A presença de Deus sempre é o bastante. O Senhor é meu pastor e por isso eu não tenho falta de nada. Sempre que o Senhor for o nosso pastor, sempre que nós estivermos valorizando a presença de Deus, a presença de Deus vai ser sempre suficiente. A presença de Deus vai ser sempre o bastante, mesmo que nos esteja faltando alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Terceira proposta de Acabe: dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Quanto custa a sua vinha? Quanto custa o seu casamento? Quanto custa os seus filhos? Quanto custa sua família? Quanto custa o seu trabalho? Quanto custa a sua integridade? Quanto custa o seu ministério? Quanto custa? Na realidade, Satanás não chega para nós abertamente e pergunta: olha, quanto vale a sua família? Abre o aplicativo ali, fala para mim o valor e o Pix que eu vou fazer para você. Não, Satanás não faz assim. Satanás não chega para você perguntando: quanto custa a sua família que eu vou pagar em dinheiro? Mas ele faz isso de forma sorrateira. Ele faz isso te apresentando em forma de sucesso. Sucesso profissional. Muito dinheiro. Você vai ser abençoado por Deus. Você vai ter tudo o que você quer. Você vai poder comprar uma casa, comprar um carro novo. E aí, sorrateiramente, ele vai perguntando: quanto custa a sua família? E muitas pessoas abrem mão da família
para conquistar uma casa dos sonhos, um carro dos sonhos, dinheiro no banco, e sem nós percebermos, nós vamos abrindo mão, nós vamos vendendo, às vezes a nossa família, às vezes nossos filhos, às vezes o nosso casamento, para conquistar isso, conquistar aquilo outro. E sem nós percebermos, nós vamos passando a escritura do nosso casamento, da nossa família, da nossa integridade para o diabo. Muitas vezes, de forma lenta, gradativa, sem nós percebermos. Na maioria das vezes, é isso que acontece. E eu quero te dizer que não existe nenhuma vitória nessa vida que justifique o fracasso da sua família. Não existe absolutamente nenhuma vitória, seja a compra de uma casa, seja a ascensão profissional, não existe nenhum sucesso diante do fracasso da sua família. Não adianta a gente ganhar muito dinheiro e não ter com quem gastar. Não adianta vencer no mundo, ficar endinheirado e não ter para onde voltar. Não adianta ser respeitado no mundo e ser rejeitado em casa. Valorize a maior herança que Deus te deu, depois da sua salvação, que se chama família. Família. Satanás sempre usa o dinheiro como isca, para trocar algo que tem realmente valor para nós, dadas por Deus, por coisas passageiras e sem valor. Às vezes nós trocamos a nossa boa consciência e a paz que Deus nos dá por um bom poder aquisitivo, por um bom poder econômico. Às vezes nós trocamos a comunhão com a nossa família pelo sucesso profissional doentio. Às vezes nós trocamos o caráter formado em Deus por posições de destaque na sociedade. Então se atente para isso. Se atente. Se atente. Mas hoje eu convido você a declarar para Satanás que o nosso casamento não tem preço. Que os nossos filhos não têm preço. Que a nossa família não tem preço. Que a nossa integridade não tem preço. Que o nosso ministério, o nosso projeto em Deus não tem preço. Não está à venda. Eu não troco. Eu não abro mão. Porque essa é a postura que nós vamos ter na nossa vida. Nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos não tem preço, mas tem valor. Eu não abro mão, eles não estão à venda, eu não vou trocar por nada. Foi assim que Nabote respondeu, lá no verso de número 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Portanto, eu não abro mão, eu não troco, eu não vendo, eu vou cuidar de tudo aquilo que Deus me deu. Eu vou cuidar de tudo aquilo que Deus me deu. E principalmente, não abra mão da presença de Jesus Cristo. O pessoal do louvor pode ir subindo aqui, eu já estou terminando. Não abra mão da presença de Jesus Cristo. A vinha representa o lugar da presença de Deus. É isso que a vinha representa. Deus é o agricultor. Jesus Cristo se apresenta como a videira verdadeira. Lá em João, capítulo 15, verso de número 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Não troque a videira verdadeira por nada. Não troque. João, capítulo 15, verso de número 5, diz assim: eu sou a videira,
Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Olha aqui para mim. Em Cristo você vai dar muito fruto. Em Cristo você vai dar muito fruto. Em Cristo você vai ser o melhor marido. Em Cristo você vai ser a melhor esposa. Em Cristo você vai ser o melhor pai. Em Cristo você vai ser a melhor mãe. Em Cristo você vai ser o melhor patrão. Em Cristo você vai ser o melhor empregado. Em Cristo você vai ser o melhor pastor, o melhor cantor, o melhor diácono, o melhor professor. Em Cristo. Por quê? Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Em Cristo, é nele, porque nele nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Quem quer dar bons frutos aqui nesta manhã? Fique de pé no seu lugar, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, aleluia, aplauda ao Senhor. É nele que você vai dar bons frutos, é nele que você vai dar bons frutos, aleluia. E eu quero fazer uma oração por você nessa manhã. As propostas virão. As propostas virão, não tenha dúvida disso. Não tenha. É isso que Satanás tem feito desde a fundação do mundo. Mas nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Nós precisamos estar ligados em Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. E eu quero orar nesta manhã com você. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã. Talvez aqui alguns vítima de algumas propostas que já foram feitas pelo inimigo das nossas almas. Porque nós sabemos que ele vem para roubar, matar e destruir. E alguns aqui nesta manhã, vítimas de alguma proposta que foi feita no passado, estão vivendo, ó Pai, não o teu sonho, não a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mas às vezes está vivendo uma vida em trevas, uma vida na escuridão. Às vezes, casamento em frangalhos diante da proposta aceita por Satanás. Às vezes, desempregado, porque entregou o trabalho de mão beijada para o inimigo. Pai, eu não sei como que essa pessoa está aqui nesta manhã, mas eu sei como ela pode sair daqui nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, alcance essas vidas com o teu amor, com a tua bondade. Alcance essas vidas nesta manhã, Pai. Espírito Santo, abraça essas vidas agora, enchendo de sabedoria. Libera o perdão agora a essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que elas possam a partir de hoje caminhar em passos de vitória, porque elas estão entendendo nessa manhã que não vale a pena abrir mão de algo permanente, herança de Deus, em troca de algo supérfluo que o diabo ofereceu um dia. Portanto, Senhor, muda a história agora dessas vidas. Muda, Senhor, a história. Que eles possam sim caminhar em passos de vitória daqui para frente.
que eles possam desfrutar de um casamento lindo, de uma família linda, de um bom trabalho, uma ótima empresa. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando os ministérios aqui, ó Pai. Vai abençoando aqui os projetos, os planos, ó Pai, de cada um. Que nós possamos, ó Pai, daqui para frente ter forças para recusar as propostas do inimigo, sejam quais forem. Pai, em nome de Jesus, mostra-nos o caminho, dá-nos a direção, para que nós possamos fazer somente a Tua vontade, cumprir somente o Teu propósito. Em nome de Jesus, ó Pai, dá-nos essa sabedoria. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar de acordo com a Tua palavra, dia após dia. Porque nós queremos sim, ó Pai, dar bons frutos. Nós queremos sim ser melhores, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Diga: eu creio nesta palavra. Eu creio que a partir dessa manhã eu vou dar bons frutos, porque eu estou ligado nesta videira que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém.